Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero falar sobre os desafios, as frequências que a gente encontra dentro dos desafios. Eu quero falar mais exclusivamente em duas frequências e a forma como a gente pode encará-los quando eles surgem na nossa vida. Primeiro, o que são os desafios, né? Eu gosto muito de usar a palavra desafio no lugar de problema. É mais uma questão de ressignificação mesmo, para tirar um pouco do peso da palavra, né? Então eu uso desafio, talvez você use aí problema, mas é a mesma coisa, tô falando da mesma coisa. Primeiro, os desafios, eles são formas de nos mostrar situações, processos que não estão muito coerentes com a nossa alma. Os desafios, eles são formas de mostrar a nós mesmos a nossa autorresponsabilidade perante situações ou processos que a gente vive. Você pode reparar que a maioria dos nossos desafios, eles aparecem em forma de ciclos. O que significa isso? Que vira e mexe, eles estão voltando para a nossa vida. Pode reparar algum tema aí na sua vida que uma hora ou outra ele acaba voltando, acaba aparecendo novamente. E por que isso acontece? Porque, como eu disse, esses desafios eles são formas de mostrar para nós a nossa autorresponsabilidade perante a nossa vida, perante a nossa realidade. Então eles aparecem como forma que a gente mude, de uma forma que a gente mude a nossa reação perante eles, que a gente transmute ou ressignifique o que aquilo representa para nós. E eles são encarados de acordo com a lente individual de cada um. Por exemplo, se você tem um relacionamento difícil com certa pessoa, e aí você pensa nessa pessoa aí agora, e pensa em outras pessoas que lidam com essa pessoa. É a mesma relação? Por exemplo, você acredita que aquela pessoa é difícil de lidar, vocês não combinam. Mas aí você sabe de uma outra pessoa que se dá bem com essa pessoa, que não tem nenhum problema. Então, o que cada um está usando ali naquela relação é a própria lente, é a forma como cada um enxerga aquela situação. E essa lente, ela é moldada, essa lente, ela é formada na nossa vida de acordo com as nossas experiências, de acordo com as nossas crenças, o que a gente acredita, o que a gente pensa, a forma que a gente se comporta. Então, a nossa experiência, a nossa vida vai moldando essas lentes, essa forma que a gente enxerga o mundo. E aí que eu quero entrar no assunto da frequência, porque a frequência vibracional, ela é determinada por aquilo que a gente vibra na maior parte do tempo. Ou seja, se eu sou uma pessoa corajosa, eu ajo com coragem na maior parte do tempo. Por exemplo, diante dos desafios, eu os encaro em vez de ficar remoendo ou pensando, ó céus, ó dia, ó azar, por que comigo? E ao contrário disso, eu encaro essas situações e tento resolvê-las. Eu vibro quando eu faço isso, na maior parte do tempo na minha vida, a minha vibração se torna na coragem, uma vibração corajosa, porque a vibração, ela não é estados da nossa vida, porque a gente oscila na maior parte do tempo. Então, a vibração ela é determinada da forma como a gente age a maior parte do tempo na nossa vida. E aí, a lente que eu uso perante essa situação é a lente da coragem.
né? Porque eu estou buscando resolvê-la de alguma forma. Quando chega determinado desafio para a nossa vida, nós temos várias formas de escolher encará-las. Com certeza você já ouviu aquela frase: não é o que acontece na sua vida que determina a criação da sua realidade, e sim a forma como você reage a essa situação. É exatamente disso que eu estou falando aqui. Quando a gente escolhe reagir perante alguma situação baseado na nossa autorresponsabilidade, trazendo a consciência de que a gente é responsável pela nossa vida e assim a gente não terceiriza para outras pessoas ou terceiros, por exemplo, o que mais acontece, né, que as pessoas mais terceirizam, é culpa do governo, é culpa do pai, é culpa da mãe, é culpa, sempre procurando um culpado, né, um externo. Mas aí, e se a gente ressignifica isso para a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Se alguma situação está acontecendo para a gente, a responsabilidade é nossa. E aí eu lembro de trazer para você entender que também a gente tem que estar ciente na questão do que a gente pode controlar e do que a gente não pode. Porque é uma linha bem sutil da gente, a autorresponsabilidade e o controle. Porque a gente entrar também na vibração do controle, a gente um pouco que perde a mão, sabe? Da situação se resolver. Todas as situações que aparecem pra gente, elas têm tem uma responsabilidade nossa. Porque se tá vindo pra nossa vida, a responsabilidade é nossa. Só que nem tudo está sob o nosso controle. Então, a gente pode atribuir a nós mesmos o que a gente pode resolver e o que não está sob o nosso controle a gente pode entregar. Essa forma de entregar, tem gente que entrega em orações, entrega para Deus, tem gente que entrega na fé, né? Que acredita que aquilo vai se resolver, mas não no lugar de que aquilo vai se resolver sem você fazer nada por isso. É uma ferramenta que eu uso muito na minha vida e que para mim faz muito sentido usar nesses lugares em que eu não tenho controle, é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono, ele é uma técnica havaiana de limpeza e transmutação de memórias. Os canalizadores do Ho'oponopono, eles trazem que todas as situações desafiadoras, elas trazem memórias que é a mesma forma que eu estava falando lá da lente, né? Essas memórias, elas é como se elas embaçassem a nossa lente. É como se elas trouxessem um pouco mais de peso em determinadas situações. E aí, o Ho'oponopono entra para limpar essas memórias e transmutá-las, porque fazendo a técnica, eu estou entregando para algo maior, né? No caso, para o divino, universo, o que não está sob o meu controle. Estou pedindo para que sejam limpas e transmutadas essas memórias que estão causando aquele determinado desconforto ou aquela determinada situação para mim. O Ho'oponopono, ele traz 4 frases que a gente repete para determinada situação, que é: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu vou deixar no link da descrição um vídeo de Ho'oponopono, que é o que eu mais uso, em questões que eu não consigo entender muito o que a situação está trazendo para mim. Essa técnica que eu vou deixar, ela serve para qualquer situação na sua vida que você não está entendendo de onde ela está vindo ou que você pode
que você pode fazer diante dela. E perante um desafio, eu posso encará-lo sob a lente da autorresponsabilidade ou posso encará-lo na lente da culpa, que é a mesma lente da vitimização, que é aquela situação que o desafio aparece para mim e eu fico, por que comigo? Só comigo isso acontece? Quando eu entro nessas situações de ficar remoendo, entendeu? Ficar remoendo a situação e aí só na reclamação diante disso e não consigo entender ou buscar formas de resolver. Isso acontece porque a frequência da culpa, ela limita a forma da gente encarar a vida, encarar as situações. É como se colocasse colocasse muros mesmo, limitasse um pouco a nossa visão, da gente enxergar o entorno e a gente só consegue enxergar aquilo que está na nossa frente de uma forma até autodestrutiva, sabe? Porque a vibração da culpa, ela carrega essa energia de de destruição mesmo, porque é um lugar onde a pessoa fica ali porque comigo, só comigo acontece, e aí quanto mais ela pensa nisso, quanto mais ela foca nisso, mais situações vão sendo atraídas para ela acreditar mais nisso, entendeu? Por isso a culpa é uma baixa vibração. Aliás, ela é a vibração, a segunda vibração mais baixa na escala das emoções. E aí tem o outro lado, que a gente pode encarar os desafios, que é o lado da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela traz vibrações no nível da coragem, no nível da boa vontade, que são vibrações mais altas. E pelo fato dessas vibrações serem mais altas, o nosso campo de visão da vida e das situações, eles se ampliam. Então, antes, quando eu estava com uma visão muito central, muito focada, agora não, eu já tenho uma visão mais ampla. E aí eu consigo entender um pouco mais as situações, consigo enxergar por uma lente desembaçada e ver situações de forma diferente, encarar as situações de forma diferente. Essa é a diferença da forma como a gente reage diante dos problemas. E é nesse sentido que eu trago formas de você, o convite de você trazer formas de entregar situações que não estejam sob o seu controle. Quando você entrega, quando você deixa ir sentimentos como o de culpa, né, o vitimismo, você abre espaço para novas ideias, para novas situações chegarem de forma que você consiga resolver, de forma que você consiga entender o que esse determinado evento está trazendo para a sua vida. E aí eu quero deixar o convite para você começar a praticar o Ho'oponopono, que vai ficar aqui no link da descrição. Em qualquer situação que você esteja passando, qualquer situação, só experimente. Experimenta usar isso a partir de hoje, se realmente faz diferença para a sua vida. E qualquer dúvida, eu estou aqui e até o próximo.